Ministério inferior ao limite legal, irregularidade também no processo de licitação, despesa de contratação por tempo determinado sem realização do processo seletivo simplificado, pagamento de juros e multas ao INSS, saldo de caixa elevado. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas e imputação de 5.280 relativa ao pagamento de juros e multas. Fundo Municipal de Saúde, ocorrência da devolução de um cheque, irregularidade do procedimento de licitação, também contratação de profissionais de saúde com mais de 2 vínculos empregatícios, despesa com contratação por tempo determinado sem realização do processo seletivo simplificado, pagamento de juros e multa ao INSS. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas e aplicação de multa e débito. Débito no montante de R$ 4.254,93. Fundo Municipal de Assistência Social, apenas foi mencionada as falhas do processo de licitação. O Ministério Público opina pelo julgamento de irregularidade com ressalvas e multa. Câmara Municipal, irregularidade dos processos de licitação, pagamento de juros e multas ao INSS e variação dos subsídios dos vereadores. O Ministério Público opina pela aprovação de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa e imputação de débito também. Imputação de débito de R$ 1.042, relativo ao pagamento de juros e multa de atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias. Senhor Presidente, em síntese o relato. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público, senhores secretários, demais aqui presentes, senhoras e senhores. Trata-se da prestação de contas do município de Cajazeiras, do Piauí, exercício 2010. É um município pequeno, que realmente passa por diversas dificuldades. Inclusive, é um município que não destoa dos demais municípios piauienses, que vivem basicamente das transferências federais. Então, mas mesmo assim o gestor cumpriu todos os índices constitucionais exigidos. Na saúde, 23,08%, educação, 35,66%, repasse para a Câmara dentro do limite legal, e gasto com profissionais de magistérios também, na prática, foi sim cumprido, que será mais na frente comentado. Não houve denúncias e todos os balancetes foram entregues sem nenhum dia de atraso. As falhas encontradas aqui, as falhas com relação às contas de governo. O envio do PPA com 25 dias de atraso, na verdade, o gestor afirma, e com a justificativa plausível, que não houve esse atraso no envio da PPA, porque o PPA foi assinado em 16 de outubro de 2009 e publicado dia 26 de dezembro de 2009. Da data da publicação até o envio foram apenas pouco mais de 15 dias. Então o gestor teria 60 dias para enviar esse PPA para o tribunal. Então o gestor entende que essa falha não existe. Com relação à divergência no saldo patrimonial, foi constatada uma divergência no saldo patrimonial do município. O que ocorre é que realmente foi computado errado, um erro contábil, meramente contábil, que não traz nenhum prejuízo ao erário, o valor referente às receitas correntes. E a falha foi devidamente sanada
de acordo com as folhas 2055 no parecer ministerial. Com relação ao não envio das peças componentes da prestação de contas, o gestor enviou em sede de defesa a maioria daqueles documentos elencados como ausentes. Esses documentos constam as folhas 1017 a 1226 dos autos da prestação de contas, sanando parcialmente a falha, já que o tribunal entende que essas peças enviadas em sede de defesa são consideradas intempestivas, o que também já se rebate, já que é o momento que o gestor tem para mandar essas peças ausentes, que porventura faltaram no momento da prestação de contas e que não comprometeram de forma alguma a análise das mesmas. Com relação à ausência de registro de recursos, o gestor enviou também os extratos bancários em sede de defesa, sanando dessa forma a ausência de registro de recursos da saúde repassado ao município. E isso foi analisado pelo Ministério Público e a falha foi sanada, as folhas 2056 desse parecer ministerial. Com relação aos 2 cheques devolvidos sem provisão de fundos, doutor Abelardo, realmente ocorreu a devolução de 2 cheques sem provisão de fundos. O valor desses cheques no total de R$ 1.685. O gestor realizou a devolução dessas tarifas bancárias e essa prática foi uma prática que não é costumeira do gestor. Realmente ocorreu, isso não se pode negar, mas em nenhum momento esse gestor agiu com dolo ou má fé nessa prática da devolução de cheques sem fundo. Com relação às licitações, tiveram algumas falhas, mas de cunho meramente formal, o que também não destoa dos demais municípios piauienses. O que ocorreu, a falha básica que ocorreu aqui, foi na aquisição de combustíveis e na aquisição de peças para veículos. Mais especificamente, a falha rotineira que creio até que pela desqualificação da comissão de licitação que se estabelece no município, já que a única falha que ocorreu foi que o gestor realizou a licitação foi deserta e foi realizada a contratação direta sem o procedimento formal. Então, nós entendemos que esse procedimento formal de nenhuma forma prejudicou ou trouxe algum prejuízo ao erário público, já que todas as aquisições foram realizadas de acordo com o preço de mercado, não havendo nenhum prejuízo. Efetivamente cumprido na prática, doutor Jair. O que acontece? Foi retirado do cálculo R$ 112.102,09 referente à contratação por tempo determinado. E esse é um problema que já também apareceu na prestação de contas de 2009. Em 2009 também tinha esse problema e nós justificamos da seguinte forma: foi realizado o concurso público lá em Cajazeiro, nós demonstramos nos autos que foi realizado esse concurso público. Só que no concurso, o trâmite do concurso, como todos sabem, é demorado. E eles foram contratados apenas no final de 2010. Mas demonstramos que foi realizado o concurso público. E a educação, como todos nós sabemos, é um serviço essencial, que não pode parar, inclusive para o prejuízo seria bem maior. Mas o que buscamos aqui, eu creio que o princípio... podemos até elencar o princípio da verdade real,
é que o valor foi o índice dos 60% exigido para gasto do profissional do magistério realmente foi cumprido. Isso não tem... O que pode ter havido aqui é a não realização do procedimento formal para a contratação desses professores por tempo determinado. Não foi realizado, porventura, o teste seletivo, mas dizer que não foi aplicado os 60%, isso não condiz com a realidade. Motivo pelo qual a gente entende aqui que foi aplicado os 60% e deva ser considerada essa argumentação. Com relação também ao saldo elevado em caixa, realmente foi contabilizado o saldo em caixa acima de R$20.000 durante 4 meses do exercício. Abril, maio, outubro e novembro. Esse saldo em caixa, doutor Anfriso, que é permitido até R$20.000, nesses meses ficou em torno de R$22.500 nesses 2 meses. É uma falha que, por não existir agência bancária no município, ela tende a ser relativizada. É uma falha, mas creio que não deva ser questão para mácula a essas contas de gestão do Fundeb. Com relação ao FMS, também figura como falha a ocorrência de um cheque sem fundo. Só que esse cheque, doutor Abelardo, você analisando o parecer ou o relatório da DEFAN, é o mesmo cheque que aparece nas contas da prefeitura, na conta do FPM. Ele foi emitido pela conta do FPM e é o mesmo cheque, o mesmo valor. Então não tem por que figurar essa falha na FMS, essa falha apontada pela DEFAN. Então entendemos também que não existem falhas mais graves a ponto de reprovar essas contas. Então o que se pede aqui é a emissão de parecer favorável às contas de governo, bem como julgamento de regularidade, mesmo que com suas devidas ressalvas às contas de gestão e demais fundos que se pede. Continua a discussão. Dos planos e metas do governo, do município, a meu ver, ainda que tenha algumas falhas, apenas aqui foi contestado pela divisão técnica no quesito remuneração dos profissionais do magistério. Segundo os cálculos da DEFAN, não foi atingido. Mas, de modo geral, a prestação de contas de governo atende, a meu ver, a legislação que trata da matéria. Então, meu voto nesse caso, presidente, é pela aprovação com ressalvas das contas do governo. A conta de gestão, gestor Deocleciano Ferreira Torres, prefeito, o Ministério Público aqui opina pela reprovação das contas. E eu também não vejo aqui falhas graves. Existem falhas, mas falhas assim venha a comprometer o conjunto da prestação de contas de gestão. Portanto, neste caso, eu também vou discordar, pedir para discordar do Ministério Público para aprovar com ressalva e aplicando multa de 1.500 do FR, e também não vou acolher aqui um pedido constado pelo Ministério Público de imputação de débito, R$9.000 de juros e multa de recolhimento do INSS, contribuições previdenciárias. Não acolho também. Não acolho. O Fundeb, Eliane Ferreira Nunes de Oliveira. As falhas também foram, a meu ver, de pequena monta. A falha em relação ao gasto com o magistério é a mesma citada na conta de governo, que é o repasse. Então, meu voto neste caso é pela aprovação com ressalvas e aplicação de 500 do FR. Sem a aplicação também aqui, neste caso, a mesma aplicação do débito.
imputação do débito. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde, Cajazeiras, o Ministério Público também, neste caso, opina pela irregularidade das contas, mas também, no mesmo diapasão dos demais, não vejo que falhas que venham a comprometer as prestações de contas globais do fundo. Portanto, meu voto é pela aprovação com ressalvas, multa de 500, e também não sou pela imputação do débito. Mesmo fundamento que é com relação às contribuições de previdências. Fundo Municipal de Assistência Social, apenas uma falha mencionada, né, com relação aos processos licitatórios. Neste caso, o Ministério Público opina pela regularidade com ressalvas e solicita ainda a aplicação de multa. Meu voto é consoante com o Ministério Público e só em parte, né, só não vou tendo em vista a existência de apenas uma falha. Meu voto é pela aprovação com ressalvas, mas sem aplicação de multa. Com relação à Câmara Municipal, Cajazeiro, o gestor Raimundo Luiz Ferreira de Araújo, também existem falhas que foram mencionadas após o contraditório. O Ministério Público opina pela regularidade. Neste caso, eu também vou concordar parcialmente com o Ministério Público, já que o Ministério Público solicita uma imputação de débito. E, como nos demais casos, com relação a recolhimento de contribuições previdenciárias, no valor de R$1.000, vou discordar neste caso, pedir venha para discordar do Ministério Público e acompanhar apenas com relação ao julgamento de regularidade